Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dela que diz assim: me envolvi com um homem casado que estuda comigo. Eu gosto dele e ele de mim. Esses dias, a mulher dele descobriu nosso envolvimento. Ele não é um homem de pulso firme, de tomar decisões. E como ele já está com a mulher há anos, fica falando que não sabe o que quer ficar com as duas, que não quer largar de mim e também não quer ter prejuízo por terminar o casamento. Ele só coloca o motivo de não terminar o casamento no prejuízo financeiro que terá. Ele diz que perderá dinheiro e não terá como terminar de pagar a faculdade. E eu estou totalmente vulnerável, física, psicológica e emocionalmente por conta da indecisão de outra pessoa. Bom, aqui tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa. Mas eu já começo falando uma frase minha que ficou famosa aqui na internet, quando as pessoas falam isso, né? Que eu tô presa à indecisão do outro. Diante da indecisão do outro, quem se decide sou eu. Eu decido o que eu quero. Vamos mergulhar aqui, né? E destrinchar isso aqui. Essa situação é um exemplo clássico, viu, gente? Isso aqui, ó, é um exemplo clássico de relação desequilibrada. Um lado, o seu lado, você que está relatando isso aqui, você está entregue, está se sentindo vulnerável, e o outro lado, que é o lado dele, se apoia justamente nessa entrega sua para evitar responsabilidades. Então, a gente tem que entender, gente, um funcionamento básico dos relacionamentos. Se eu me entrego, se eu estou ali, o outro se apoia justamente no fato de eu me entregar para que ele não tenha que assumir as responsabilidades, para que ele não banque o negócio e para que para que as coisas continuem exatamente como estão. Isso porque nós estamos falando de uma relação de amante aqui. Mas em relacionamentos normais, vamos chamar de normais, relacionamentos normais, num casal de namorado, porque aqui é uma relação de amante, onde uma pessoa também se entrega, está sempre ali muito disponível, e a outra pessoa começa a pisar na bola, aquela pessoa que começou a pisar na bola se aproveita justamente dessa sua entrega, dessa sua disponibilidade, para não ter que assumir responsabilidades, ou seja, não ter que mudar, e vai continuar pisando na bola. Então vocês entendem que o mecanismo é o mesmo. Agora, vamos falar o seguinte aqui, minha querida. Veja bem, na verdade, ele não está em dúvida. Então, ele está em dúvida, ele não sabe o que é, essa indecisão dele. Ele não está em dúvida. Ele está em conforto. Está muito confortável para ele essa situação. Então, assim, ó, pensa comigo. Ele tem a esposa. Essa esposa representa estabilidade, conveniência e, claro, imagem social. Então, essa esposa representa tudo isso. Por que conveniência, por exemplo? Bom, porque é conveniente continuar casado, continuar com a família, não ter que dividir bens, eu ter uma casa confortável, certo? Não tenho que abrir mão do carro que eu tenho, que é o carro que eu queria, não tenho que abrir mão de ter ali, de repente, uma esposa que eu sei que é fiel, eu sei que ela é fiel, né? Eu que sou o filho da história. Ela eu sei que é fiel, ela eu sei que é parceira, ela eu sei que, sabe, ela inclusive faz economias, sabe, zela pela casa, deixa minha roupa passadinha, tudo certinho, se ela for dona de casa, é claro. Né? Então, inclusive, como eu disse, faz economias, não é uma mulher que esbanja, tal, não sei o quê, e muitas vezes ele esbanja com o amante, né? Vocês sabem que às vezes é isso que acontece. Então, tá vendo o porquê da conveniência? É conveniente continuar casado com ela. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Por que é confortável tudo isso? Que ele não tem dúvida, ele tem conforto. Porque ele tem a esposa, que representa tudo isso, e ele tem você, que representa desejo, admiração. Você tá ali admirando. Se bem que, o que eu admiro aqui? Fala pra mim. O que eu admiro? Admiro um cara que engana a esposa? Admiro um cara
que fica pagando de bom pai, de bom marido, de fiel e tá metendo chifre. Então, o que eu admiro aqui? Mas tudo bem, tá? Admira, né? Porque para eu tá, eu admiro. Então, ele tem você, né, que representa desejo, admiração, cumplicidade, porque você é cúmplice, tá? Você é cúmplice disso. Não adianta falar que não, hein, gente? Não vem com essa história que o casado é ele, quem deve... Eu sou cúmplice, no mínimo, tá? Então, tem você que representa tudo isso aí e representa também o quê? Novidade, sem dúvida alguma. Novidade. Então, ao dizer que ele não sabe o que ele quer, que ele tá confuso, que ele tá na dúvida, ai, coitadinho, né? Então, quando ele diz tudo isso aqui, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá mantendo as duas realidades que favorecem ele. Simples assim, simples assim. Só que, enquanto isso, quem paga o preço emocional é você, tá? Então, presta atenção. A esposa dele, coitada, é a grande enganada também aí da história, mas ela não está sabendo de nada. Então ela está sofrendo? Não. Quem na verdade está pagando o preço de tudo isso? Você. Outra coisa, esse discurso dele aqui, né, que falou aqui que, que ele não quer ter prejuízo financeiro. Então esse discurso aqui é na verdade revelador. Por quê? Porque ele não fala em amor, ele não fala em arrependimento, ele não fala em desejo de recomeço, não está falando nada disso. Ele está falando do quê? Perda material. Isso mostra que ele está racionalizando o afeto, tá? Eu vou perder, vou ter prejuízo financeiro. Então, tá vendo? Eu racionalizo o afeto. Agora, veja bem, por que você não pode também racionalizar? Porque ele está vendo que ele vai estar perdendo, vai perder financeiramente. E você está perdendo sua paz de espírito, está perdendo sua saúde muitas vezes, tá vendo? Eu aqui, ó, física, psicológica e emocionalmente vulnerável. Então, tá vendo? Estou perdendo minha saúde por vezes não só emocional, porque a emocional tá indo pro buraco, né? Mas estou perdendo também saúde física, porque aí vem o processo o processo psicossomático. Soma vem do grego corpo, psicossomático, o psíquico que descarrega no corpo. Então, por vezes, eu tenho aí crises de ansiedade. Então, ansiedade, tá vendo? É um problema emocional que descarrega no físico. Quantas pessoas vão, inclusive, para um hospital achando que está infartando, que na verdade está tendo uma crise de ansiedade. Então, tá vendo? Um psicossomático, um problema psíquico que descarrega no corpo, a ponto de eu ficar sem respiração e com um sintoma muito parecido de um ataque cardíaco. Então, por que você também não pode racionalizar? Ele considera que ele está perdendo, ele vai perder o material, vai ter um prejuízo material. E por que você não racionaliza e chega à conclusão que você está perdendo a sua saúde física e psíquica? E aí, meu bem, ele vai te mantendo presa nessa teia com frases do tipo: eu não posso te perder, você é importante para mim, eu te amo, mas você tem que ver que é complicado. Ele vai te mantendo nisso aí. E presta atenção, essas falas, essas frases, elas não são compromissos. Ele disse que me ama. Parece que é um compromisso, né? Presta atenção. Essas falas não são compromissos. Elas são âncoras emocionais. Por que elas são âncoras emocionais? Porque elas te dão o suficiente só para você não ir embora, mas jamais vai ser o suficiente para te fazer feliz. Presta atenção nisso, porque eu vou falar de novo. Essas frases que esses caras jogam, que essas pessoas aí jogam, tá? E aqui quando eu digo pessoas, tem mulher que faz isso também. Então essas frases que essas pessoas aqui jogam, elas são âncoras emocionais. Elas te prendem ali, a âncora. A âncora, quando o marinheiro joga, deixa o barco ali preso. Então, elas são suficientes apenas para não deixar você embora, para te manter ali. Mas elas nunca serão suficientes para te fazer feliz. E é aí que vai nascer a dependência emocional. Porque você começa a esperar que ele se decida. Que lindo, né? E como já foi mostrado aqui, ele não vai decidir, porque é confortável.
Então, ele não está indeciso, ele está numa posição confortável. Nunca se esqueça disso. Só que você fica esperando que ele se decida, acreditando que o amor vai vencer a indecisão. Só que o que ele está fazendo na prática é te deixar no papel de espera. E agora presta atenção, porque tem determinadas verdades que elas são dolorosas, mas elas são libertadoras. E o que eu vou te falar aqui é uma grande verdade. Olha, meu bem, se ele quisesse estar com você de verdade, ele já teria tomado essa atitude. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque quem ama de forma adulta, presta atenção, quem ama de forma adulta assume riscos, enfrenta perdas e escolhe. Ou seja, eu faço escolhas porque a vida adulta pressupõe escolhas. E escolhas trazem consequências, certo? Eu não posso acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu não posso ficar com o pé em duas canoas. Quando uma pessoa diz que não pode sair do casamento por causa de dinheiro, tal, na verdade, no fundo, a pessoa está dizendo, sabe o quê? O meu conforto, a minha imagem valem muito mais do que a verdade. Não, a verdade é que eu gosto de você. Não, mas o meu conforto, a minha imagem valem mais que essa suposta verdade, que é a verdade que, eu gosto de você. E você, muitas vezes sem nem perceber, você está sendo a parte da história que sofre para que ele não precise mudar nada. Então, olha o que está acontecendo, né? Eu aceito ser a parte que sofre, a parte que perde, para que ele não tenha que mudar nada na vida perfeita dele. E aí, minha querida, quando você descreve aqui, né, como eu já comentei, que você se sente vulnerável, né, você que falou, física, psicológica e emocionalmente. Então, quer dizer, tudo isso é o resultado dessa dinâmica, dessa anulação, né? Onde eu fico sempre na espera, eu me anulo para que ele continue intacto. Só que o que acontece? Não é porque eu muitas vezes esteja até me iludindo que no fundo, eu não capte o que na verdade está acontecendo. Então, o seu corpo, a sua mente, elas estão reagindo. Estão reagindo a algo que, ainda que de maneira intuitiva, sabe que está errado. Ou seja, você se entrega, mas não recebe reciprocidade. Então, os sintomas mais comuns, né, nesse tipo de relação, onde eu entrego, mas eu não recebo, onde eu espero, é o quê? Ansiedade. O primeiro deles, óbvio. Por quê? Porque todos os dias eu estou sempre esperando que... Será que ele vai decidir? Será que ele vai pensar? Será que ele vai decidir por terminar o casamento e assumir nosso relacionamento? Será que isso? Será que aquilo? Será que ele vai me ligar? Será que agora ele vai poder me aceitar no Instagram? Ah, não, ele pode me aceitar no Instagram porque eu sou da turma dele da faculdade. Então, né, essa é a desculpa perfeita. Mas será que ele vai falar comigo no direct do Instagram? Será que o final de semana, né, ela vai viajar? Será que ele vai ficar comigo? Será? Gera o quê? Ansiedade crônica ainda, que por sua vez pode gerar insônia, porque eu acordo inclusive pensando nisso. Eu vou deitar muitas vezes pensando nisso. Acordo pensando nisso. Uma outra coisa que esse tipo de relação pode ocasionar, um outro sintoma, uma autoimagem fragilizada. Eu começo a me ver de maneira fragilizada. E sabe por quê? Porque eu começo a pensar, por que eu estou aceitando isso? Então eu começo a achar que, né, eu não tenho valor, eu não tenho força suficiente e eu sei que eu estou aceitando algo que eu não deveria aceitar. Então eu começo a me enxergar de maneira fragilizada. Eu me vejo de maneira deturpada. E claro, a sensação de estar presa em algo que machuca, que eu sei que eu deveria sair, mas eu não consigo sair. Ah, então é porque eu sou fraca, né? Na verdade, isso não é fraqueza, é vínculo traumático.
esse vínculo traumático, você acaba se prendendo a ele, certo? Porque alterna os momentos de dor e prazer, recompensa, sabe? Recompensa com desprezo. E aí o cérebro fica viciado nessa oscilação. Que eu já falei isso aqui, inclusive, em outros vídeos, que é o mesmo processo que acontece em cassinos. No cassino é assim. Eu sei que eu tenho uma grande chance, uma enorme chance de eu perder. A banca sempre vence. Essa frase comum de Las Vegas, a banca sempre vence. Então, eu sei que eu vou perder. Mas fica ainda aquela coisa, mas e se eu ganhar? E se hoje for o dia da sorte grande? Esse comportamento viciante é muitas vezes o que norteia uma relação dessa. Por isso que eu continuo ali. Ah, mas e se hoje ele largar? E se hoje, né? Porque hoje foi tão maravilhoso, o momento que nós tivemos hoje foi perfeito. Então, eu vou sair agora? Não, mas hoje foi maravilhoso. Ele chegou, me convidou, ele está dando um passo a mais. Eu já conquistei muito mais do que quando a gente começou. Bom, e aí para finalizar o nosso vídeo, vem aqui como que eu posso fazer então para tentar quebrar com isso. Olha, veja bem, não precisa ser um rompimento brusco, até porque ele não vai ser muito saudável esse rompimento brusco. É igual o desmame que a pessoa tem que fazer, por exemplo, de um remédio, ela não tem que ir, né, tomando doses menores, ela vai desmamando. Então é mais ou menos isso, sabe? Eu não preciso fazer um rompimento brusco com a pessoa, mas eu preciso começar a iniciar um processo consciente de reconquista de poder. Né? Então, assim, eu vou reconquistar o meu poder, a minha autonomia. O primeiro passo é reconhecer esse desequilíbrio. Eu estou numa relação desequilibrada, ou seja, eu estou dando amor, eu estou dando tempo, eu estou dando energia, e ele? Ele está dando migalhas e desculpas. Então, enxergar isso dói, mas é o primeiro passo e é libertador. Depois, né, eu tenho que começar a criar uma distância emocional dele. Então, mas eu estudo com ele. Pois é, eu tenho que começar agora a evitar mensagens, conversas fora do contexto acadêmico. Então, eu tenho que começar a evitar essas conversas íntimas. Cada contato reabre a ferida. Então, claro, eu preciso, certo? O máximo que eu posso estar distante emocionalmente dessa pessoa, porque quando eu estiver longe, distante, eu vou me desintoxicando emocionalmente dessa pessoa. Outra coisa que você tem que ter consciência, você não está competindo com a esposa dele. Tenha consciência plena disso. Eu não estou competindo com a esposa dele. Eu estou num processo de reconstrução do meu amor próprio. Eu não estou num processo de luta ou disputa com a esposa dele. Eu estou num processo de reconstrução do meu amor próprio, do meu eu. Então, essa luta é com você mesmo, não é com ela. E aí, meu bem, né, por fim, comece a escrever o que eu quero para a minha vida, que tipo de relação eu considero que é saudável, que tipo de relacionamento eu acredito que acrescentaria na minha vida, quais características o meu parceiro amoroso deveria ter. E aí comece a listar o que você vê nele. Um parceiro amoroso, para ser legal comigo, deveria ter isso, assim, agir dessa maneira. E ele? Não, então, mas ele é uma pessoa honesta. Honesta? Caramba, mulher! Você tá vendo o tanto que ele mente para a esposa dele. É esse exercício racional que eu vejo que tem muita amante que não faz. Sabe? Eu tô convivendo com uma pessoa mentirosa, falsa. Ele age falsamente com aquela pessoa que é mãe dos filhos dele. E eu acho que comigo vai ser tudo diferente. Então é nessa hora que a gente vai listando, colocando as coisas e vai, né, se desprendendo emocionalmente dessa pessoa. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.